Num dia como hoje, portanto, a 7 de setembro de 1974, numa das salas de reuniões da State House em Lusaka, capital da Zâmbia, perante ilustres personalidades moçambicanas, portuguesas e outros convidados, sob direção do estadista zambiano Kenneth Kaunda, o mundo testemunhou a assinatura dos acordos de Lusaka, marcando o fim da luta armada pela libertação de Moçambique. Os acordos de Lusaka não representaram apenas o simples calar das armas entre as duas partes, mas mais do que isso, representaram a metáfora da vitória do povo moçambicano martirizado contra o colonialismo fascista português. Caros compatriotas, as celebrações do 7 de setembro deste ano têm um significado ainda especial. Elas coincidem com a passagem dos 45 anos da independência nacional e a celebração do centenário do aniversário natalício do Dr. Eduardo Chivambe Mondlane, arquiteto da Unidade Nacional. Por isso, hoje, a cidade de Quelimane, com todo o seu encanto, charme e beleza, tem motivos bastantes para vestir-se de gala para acolher as cerimônias centrais da celebração do 46º aniversário dos Acordos de Lusaka. Nos últimos anos, as celebrações de 7 de setembro no nosso país têm sido associadas ao Festival do Combatente, um evento que cria um ambiente de confraternização entre combatentes de várias províncias, valorizando os seus feitos e o espírito patriótico junto das populações. Foi assim que celebramos a vitória de todos os moçambicanos em Niassa no ano de 2015, em Tete no ano de 2016, em Cabo Delgado em 2017, em Sofala em 2018 e em Manica no ano passado, 2019. Este festival permite que os combatentes avaliem o seu contributo para a superação dos desafios atuais, designadamente na luta contra o terrorismo e nos esforços de manutenção da paz e desenvolvimento de Moçambique. O Festival do Combatente serve ainda para a exaltação dos seus feitos e é um momento de inspiração para as atuais e futuras gerações do nosso país. Para este ano, a realização estava prevista aqui, na província de Zambésia. Infelizmente, a nossa festa não vai ser como gostaríamos que fosse. Devido às contingências impostas pela pandemia da Covid-19, hoje não tivemos o tradicional desfile dos combatentes, o Inhambaro, nem outras danças do nosso rico mosaico cultural para abrilhantar esta efeméride. Apesar deste constrangimento, queremos saudar o Ministério dos Combatentes, os serviços de representação do Estado na província, o governo da província de Zambésia, assim como a autarquia de Quelimane, pelas excelentes condições criadas para acolher esta cerimônia numa realidade que respeita as medidas de prevenção e combate à Covid-19. A população residente neste torrão banhado pelas águas do Rio dos Bons Sinais vai nosso agradecimento pela recepção e hospitalidade. Aqui está espalhada em miniatura a hospitalidade do povo moçambicano. Compatriotas, distintos convidados. Durante cerca de 500 anos, o povo moçambicano esteve sob jugo colonial. Nesse período, foi-lhe negado o direito à identidade e à autodeterminação. Cansado de sucessivas humilhações, a 25 de setembro de 1964,
um grupo de jovens, aqui representados, pegou em armas e iniciou a luta pela independência nacional, que durou 10 anos. Foram 10 anos de várias batalhas, de emboscadas, de avanços e recuos. Nessa epopeia libertadora, alguns dos melhores filhos de Moçambique perderam suas vidas e outros contraíram ferimentos que deixaram cicatrizes que perduram até hoje. Nessa luta pela pátria, muitos filhos da Zambésia participaram de forma notável. E porque a vontade da liberdade era maior que as dificuldades que encontravam nas frentes de combate, o povo moçambicano lutou até as últimas consequências. Os moçambicanos obrigaram o regime colonial fascista português a aceitar dialogar, culminando com a assinatura dos acordos de cessar-fogo a 7 de setembro de 1974. Entre várias cláusulas dos acordos de Lusaka, o Estado português reconheceu o direito do povo moçambicano à independência nacional. Como consequência, acordou com a Frente de Libertação de Moçambique o princípio de transferência de poderes para o seu legítimo dono, os moçambicanos. Foi igualmente estabelecido que a independência de Moçambique seria proclamada no dia 25 de junho de 1975, data que coincidiria com o 13º aniversário da fundação do movimento nacionalista que lutava contra o colonialismo. Além dos princípios da independência e o da transferência de poderes, os acordos de Lusaka estabeleceram um regime jurídico que vigoraria durante o período de transição até a proclamação da independência nacional. É neste contexto que é formado um governo de transição em que a Frelimo é reconhecida e prerrogativa de designar o primeiro-ministro e 2/3 dos ministros do governo de transição. Em poucas palavras, diríamos que os acordos de Lusaka criaram as condições jurídicas e materiais para Moçambique nascer como um Estado independente, soberano, democrático e de justiça social. Como fruto destes acordos, celebrados a 7 de setembro, somos hoje os donos dos nossos recursos, donos do nosso próprio destino. Hoje, o cidadão moçambicano pode participar na gestão da coisa pública, propor melhorias ou apresentar críticas à governação, sem medo de ser preso pela PIDE ou de ser assassinado. Hoje, como Estado soberano, no palco das nações, participamos em pé de igualdade com outros países da região e do mundo nos processos de desenvolvimento. Compatriotas, é por essas razões e outras que nós, os moçambicanos, consideramos o dia 7 de setembro como o dia da vitória. Engana-se quem pensa que o desfecho dos acordos de Lusaka agradou a todos. Depois dos acordos entre 7 a 17 de setembro de 1964, na cidade de Maputo, forças hostis à nossa liberdade tentaram anular o que tinha sido acordado em Lusaka, mas o povo não permitiu que aquela atrocidade triunfasse. E é mais uma razão para que agora continuemos a agir desta forma. Chega-se a acordos, não se pode permitir que haja o recuo de um grupo de pessoas. E quem faz a não se recuar é o próprio povo. Os protagonistas dos acordos de Lusaka e os principais responsáveis da nossa liberdade e identidade como moçambicanos são, sem sombra de dúvidas, os veteranos da luta de libertação nacional. São eles que se sacrificaram para que hoje, com orgulho, possamos apresentar o bilhete de identidade cuja nacionalidade é moçambicana.
moçambicanas e moçambicanos, dos 169.651 combatentes existentes em Moçambique, 97.867 são veteranos da luta de libertação nacional. Destes, são da província de Zambésia, 11.969 combatentes, dos quais 3.845 veteranos da luta de libertação nacional, e os restantes são combatentes da defesa da soberania e democracia. Hoje o nosso governo presta atenção especial a esses heróis e temos orgulho pelo fato do total de combatentes existentes no país, 129.748, isto é, 91% dos veteranos e já têm suas pensões fixadas. Destes, como disse, 88.679 são veteranos, 88.679 são veteranos da luta de libertação nacional. A nível da província da Zambésia, temos 10.652 combatentes já com pensões fixadas, sendo que 3.262 são veteranos da luta de libertação nacional, podendo-se afirmar que 85% dos veteranos na Zambésia já têm situação das suas pensões regularizadas. Importa informar, com preocupação e alguma estranheza, que a nível nacional existem acima de 4.900 combatentes cujas suas pensões estão fixadas, mas por motivos desconhecidos não se apresenta para os tramitar, neste caso para o levantamento e usufruir os seus direitos. Queremos, por isso, aproveitar esta ocasião para apelar que o façam com maior brevidade. Ainda no âmbito da prestação de atenção adicional aos obreiros da nossa nacionalidade, o Governo tem vindo a desenvolver mais ações em prol dessa geração heroica. Visitamos há bocado a exposição, onde essas atividades são descritas. Entre elas, podemos destacar a construção de casas para os combatentes com profunda deficiência, entrega de meios de compensação a combatentes com deficiência, formação, neste caso concreto, nos foi dito que 4.140 filhos de combatentes em diversos cursos do ensino superior, financiamento de projetos que geram empregos. Destes projetos, podemos destacar que 76 foram financiados aqui na província de Zambésia, onde geraram 228 postos de emprego. Apesar dessas realizações, o meu governo está ciente que ainda muitos desafios e necessidades no seio dos combatentes prevalecem, desde assistência médica e medicamentosa, a atribuição atempada do subsídio de funeral, baixo valor das pensões, dificuldades na implementação de projetos econômicos e dificuldades de acesso a bolsas de estudo dos seus filhos, entre outros. Para o quinquênio 2020-2024, continuaremos a construir casas para combatentes com grande ou profunda deficiência. Programamos a atribuição de 6.000 meios de compensação a combatentes com deficiência e a atribuição de 750 bolsas de estudo a combatentes e ou seus filhos no ensino superior, para além de assegurar a formação técnico-profissional de 3.200 combatentes e ou seus dependentes. Estimado povo moçambicano, alguns dos protagonistas da epopeia libertária que culminaram com os acordos de Lusaka estão vivos e alguns deles acabamos de ver aqui. Com a idade, estão ainda firmes, mas estes ontem foram jovens. Trata-se de moçambicanos que, no lugar de questionar que a pátria podia fazer, o que a pátria podia fazer por eles, preferiram arregaçar as mangas para fazer algo nobre pelo seu país. Por mais que haja várias realizações em prol desta gesta libertadora, o nosso governo sabe que não há nada que possa pagar
a abnegação e sacrifício que os veteranos da luta de libertação nacional deram pela pátria. O que esses filhos de Moçambique fizeram pela nossa pátria não tem preço. O ato de condecorações aos que contribuíram de forma notável para libertar esta terra do jugo colonial que acabamos de testemunhar é simplesmente uma forma de agraciá-los pelo sacrifício prestado em nome de Moçambique. Como tiveram a oportunidade de assistir, tivemos a honra de condecorar nesta cerimônia central, de forma representativa, 25 veteranos da luta de libertação nacional. Do total de 100 veteranos que serão condecorados aqui na província de Zambésia. E porque trata-se de uma cerimônia que está a decorrer ao longo de todo o território nacional, ainda hoje serão condecorados a nível do país um total de 916 veteranos da luta de libertação nacional. Para além das condecorações de hoje, urge recordar que, a quando da celebração do 45º aniversário da nossa independência nacional, no dia 25 de junho deste ano, foram condecorados 165 compatriotas com a medalha veterano da luta de libertação de Moçambique. Ainda no decurso deste mês, no dia 25 de setembro de 2020, portanto, iremos condecorar mais compatriotas no contexto da celebração do Dia das Forças Armadas da Defesa de Moçambique. Antes de concluir a minha intervenção, permitam-me, caros compatriotas, deixar registrado alguns desafios a ter presente em qualquer reflexão que façamos em torno dos ganhos dos acordos de Lusaka. Um dos desafios é a pandemia do coronavírus, que a cada dia tem vindo a infectar e a tirar a vida a mais moçambicanos. Sobre este flagelo que está a vitimar vidas a nível mundial, queremos mais uma vez, e usando esta plateia de valentes combatentes, apelar ao rigor na observância das medidas de prevenção que temos estado a divulgar. Refiro-me ao uso da máscara e de forma correta, lavagem das mãos com água, sabão ou cinza, distanciamento interpessoal de 1,5 metro e a observância da etiqueta de tosse. Nós, há dias, referimos algumas medidas, incluindo algumas cedências para que a economia possa correr, porque foi claro que queremos gerir o binômio saúde e o desenvolvimento. Hoje é que começam, tanto à meia-noite, mas desagradavelmente tomei conhecimento de que durante o fim de semana houve em algumas praias um total desrespeito. Pessoas começaram a beber, não obedeceram ao distanciamento. Digo-e aqui, vamos continuar a observar mais só algum tempo. Se isso prevalecer, vamos recuar, vamos encerrar as praias. Iremos tentar fazer de uma forma justa. Se existirem aquelas praias onde observa-se as medidas, vamos permitir que continuem, mas se por um lado há praias que não respeitam, não vamos permitir que as vidas dos moçambicanos estejam em risco. Não menos importante, prevalece a necessidade de luta contínua contra a corrupção. Quero assegurar a todos os combatentes que o combate à corrupção em Moçambique é já um processo irreversível e é responsabilidade coletiva de toda a sociedade. Que haja ameaças, teremos que avançar. O papel do combatente é indispensável e, sobretudo, o faz através do seu próprio exemplo, como forma de honrar os valores que levaram a lutar por Moçambique. Nesta batalha, Moçambique, mais uma vez, conta com o vosso apoio e o vosso acarinhamento. A outra área que merece a atenção do combatente é a disseminação de valores de patriotismo. Vamos inspirar a sociedade e a nossa juventude
no aprofundamento do sentido da unidade nacional, amor à pátria, abnegação e o espírito de entrega ao bem do país. O terrorismo que afeta alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado é uma ameaça aos ganhos do 7 de setembro, assim como os ataques na zona centro do país. Permitam-me que endereçe uma saudação especial aos jovens de hoje, vossos sucessores, as forças de defesa e segurança que, dia e noite, sem poupar esforços, colocam suas vidas em defesa desta pátria liberta por vós. Sei dizer ainda antes de ontem, estiveram em grandes combates na zona de Mocimboa da Praia, no entrocamento de Awase, de dia, de noite, mas são, de fato, os representantes, os sucessores dos combatentes da luta de libertação nacional. Os terroristas praticam crimes hediondos sem dar o rosto, assassinam crianças e mulheres ou homens, destroem infraestruturas e saqueiam bens nas casas e nos estabelecimentos comerciais. Queremos, por isso, capitalizar esta ocasião para, mais uma vez, convidar a todos os moçambicanos, independentemente da sua orientação ideológica, religiosa ou crença, a contribuírem com seu saber, inteligência e experiência no combate a esses e outros males que afetam a nossa sociedade. Nós temos vindo a afirmar que aqui em Moçambique, não existe o histórico que relata conflitos entre religiões, nunca. E somos admirados por isso ao nível internacional, porque vamos nos manter vigilantes contra os argumentos, por vezes, alimentados por esses insurgentes. Querem se mostrar que eles são do Islão ou de uma outra religião, mas nós, em Moçambique, não vivemos esse problema. E vamos continuar da forma saudável, como temos estado a viver, sem discriminação, para podermos desenvolver esta pátria. Outro fenômeno que ameaça os ganhos da paz é a ação de autoproclamada junta militar da Renamo. Enquanto o processo do desarmamento e desmobilização e reintegração decorre com sucessos, não existem razões para mais uma guerra entre os irmãos. Estive agora, estou a vir de lá para aqui, em Mvunduzi, Gorongosa, dialoguei com aqueles guerrilheiros da Renamo, estão todos claros e são explicados que pacotes recebem. E até perguntei àquele grupo das senhoras, das guerrilheiras, das combatentes, se estavam disponíveis para ainda apoiar os jovens que estão a combater na zona centro e também ou no norte. Colocaram-se à disposição, apesar de me terem pedido que precisam de ir reconstruir suas vidas depois de muito tempo que ficaram sem o fazer. Por isso que digo que aqueles combatentes da Renamo é melhor saírem para se entregarem. Nós não estamos muito satisfeitos de andarmos em guerra, andar a caçar pessoas como animais. Queremos as pessoas em casa para discutirmos os problemas que tenham, caso haja, porque nem todos que estão aqui sentados ou que estão fora das matas estão satisfeitos com alguns procedimentos, mas não vão pela arma, nem pela faca, nem pela katana. Esperamos que se reconsiderem e mesmo aqueles que acham que têm medo do Mariano Nhongo precisam de se reconsiderar e discutir com ele para voltar a casa, e nós estamos à espera. Unamos-nos todos contra estes inimigos que pretendem retardar o nosso desenvolvimento. A vigilância é fundamental para identificarmos qualquer ameaça à nossa segurança e à nossa soberania. Os mais velhos devem continuar a partilhar as suas experiências de guerra e de vida com as gerações mais jovens e, muito em particular, com os jovens que hoje estão na frente ou na linha de fogo. No lugar de espalhar ódio entre os moçambicanos ou contra o nosso país, vamos enaltecer os feitos e os bons exemplos de vida dos nossos heróis, vivos
e perecíduos. Vamos juntos construir uma nação de valores, uma sociedade onde todos nos sentimos donos e com direitos iguais. Por último, uma palavra de felicitação vai para os condecorados em todo o país. A medalha que hoje receberam é uma forma singela que a nação encontrou para reconhecer e mostrar gratidão pelo vosso empenho e sacrifício. Tal como o demonstrar ao longo da vida, continuem a honrar a nossa pátria e a disseminar as sementes do patriotismo, dedicação e bravura. Felicito mais uma vez a organização, que as instituições que aqui eu me referi anteriormente. Bem-haja o Dia da Vitória, honremos os nossos heróis, preservemos as nossas conquistas e parabéns a todos os condecorados do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Obrigado.